Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo. Você sabe o que é isso? Vamos contar uma história hoje? Vamos contar a história da linha do tempo. Acompanha aí. Linha do tempo está relacionada, pessoal, aos acontecimentos em sequência de nossa vida. Ou seja, toda a sua trajetória, desde quando você era pequenininho até os dias atuais, certo? Essa trajetória a gente chama de linha do tempo. E esse tempo é contado por horas, minutos, anos. Enfim, a linha do tempo, ela se conta dessa maneira. Bom, vê só. Uma linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos de uma história, um processo ou um histórico. Ou seja, minha gente, aqui falou em muitas palavras bonitas, né? Mas vamos lá. Representação visual. É como se eu pegasse uma linha mesmo e colocasse várias fotos em sequência de uma trajetória cronológica, ou seja, desde o comecinho até os dias atuais, certo? Posso contar a história de um processo, ou seja, de uma evolução, a construção de uma casa. Eu posso tirar lá a foto do terreno, a foto da casa sendo construída e depois a foto atual, como é que a casa está. Ou seja, de um processo, ou pode ser um histórico. A história do nosso Brasil, por exemplo, tem uma linha do tempo, tem fatos cronológicos que marcam a nossa história até os dias atuais. Assim também como a sua vida. Também existem fatos cronológicos que marcam a sua história. E isso tudo é colocado numa linha do tempo. Tá certo? Vamos lá. Linha do tempo, olha aqui, ó. Observa essa imagem aí, um bebezinho, depois ela vira criança, adulta e idosa. Olha só que legal. Ou seja, ela vem desde pequenininho, vai crescendo, acontecendo vários fatos na vida e vai passando pela infância, pela vida adulta, até chegar à fase idosa. Isso aqui é a linha do tempo da vida de uma pessoa. A gente reescreve ela dessa maneira. Ou seja, através de fotos, de fatos importantes. O tempo passa. Em uma linha do tempo, podemos marcar acontecimentos do passado e do presente em sequência. Podemos também anotar os planos para o futuro. Ou seja, a gente tem tudo que passou, tudo que já passou em nossa vida, até o dia de ontem, a gente chama de passado. O que está acontecendo nesse exato momento, eu chamo de presente. E o que vai vir acontecer, eu posso anotar ou projetar alguns planos para o futuro. Isso eu chamo de futuro, certo? Então, a linha do tempo é composta por passado, presente e futuro, certo? Vamos lá. Vamos interpretar essa tirinha, preste atenção, é bem legal. É uma tirinha da Supervó. Quem aqui nunca viu, pesquisa aí na internet, no celular da mãe de vocês, ou se não no computador. Pesquisa aí, ó. Tirinhas da Supervó. É bem legal, é bem engraçado. Vê só isso aqui. Vó, tomei uma decisão fundamental para a minha existência. Quando crescer, serei igualzinho ao Guga. Vou viver do jogo de tênis. Farei dos saques e vôleis o meu grandioso futuro. Ficarei milionário, bilionário. Aí a avó diz assim, tudo bem, mas eu também tomei uma decisão muito importante. Tá na hora de você estudar português e matemática. Bem engraçadinho, né? Vê só, o que foi que aconteceu nessa tirinha? O menino, ele estava projetando planos para o futuro dele. Ou seja, ele está vivendo agora, mas ele já está pensando no que ele quer ser quando crescer. Mas a avó pensou agora para o momento, não é? Ele disse que agora ela tomou uma decisão, que agora ele vai estudar português e matemática. Então, estamos vendo dois fatos. Um que está no futuro, que é o menino projetando os planos dele,
e a avó tomando uma decisão para o presente. Tá certo? Vê só. Passado, presente e futuro. O passado diz respeito ao que aconteceu, que eu acabei de falar. E o presente, ao que está acontecendo, ao que acontece. E o futuro, o que irá acontecer. Olha aqui a foto. O passado, um bebezinho. O presente, um menino. E o futuro, qual é o nosso futuro? Vocês, enquanto crianças, qual é o futuro de vocês? Ficar jovem, entrar na juventude, na vida adulta e depois na vida idosa. Qual é o futuro da professora agora? Esperar só a fase idosa, não é verdade? Então, cada um projeta a sua linha do tempo. Coloca em ordem cronológica todos os acontecimentos da sua vida, tá certo? Então, linha do tempo conta isso, ok? O tempo muda. O tempo muda muitas coisas, minha gente. Uma das coisas que o tempo muda é a paisagem. Quem aqui sabe que imagem é essa? Essa aqui é a Avenida Mariana Malha, minha gente. Aqui em Vitória de Santo Antão. Olha como era ela no passado. Vê só. Não existia nem foto colorida. Era tudo preto e branco. Vê só. Olha a diferença para os dias de hoje. Toda aquela movimentação não é para aglomerar, então não vai para Mariana Malha agora, tá certo? Fique em casa. Mas vê só como é que tá nos dias de hoje. Mudou, não foi? Passado, lá no passado, e nos dias de hoje, no presente. Será que a gente consegue imaginar a Mariana Malha no futuro? É um desafio, né? Vamos lá. Seguindo. O tempo também muda a tecnologia. A tecnologia avança. Tudo muda, na verdade, né? Olha um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Telefone celular. Olha a diferença. Veja como ele mudou. Quem diria, né? Um celular lá, teclando os botãozinhos dele. De repente, chega um com touch screen. A gente passa a mãozinha e ele vai mudando as imagens. Olha a evolução da tecnologia. Então, também existe uma linha do tempo para a tecnologia também. Assim como também para as imagens, para as paisagens que vai mudando com o tempo, também a tecnologia tem essa mudança, essa linha do tempo, ele vai avançando. E vamos de história. E aí, você quer escutar? Foca aí a história para vocês prestarem bastante atenção. A história se chama Astronauta, de Rosiana Murray. Vamos lá ouvir? Quando crescer, quero ser astronauta, para alcançar a estrela mais alta. Com seu brilho, farei um caminho até o moinho dos sonhos. Então, roubarei os mais lindos, deixarei de lado os tristonhos, só os sonhos de alegria, amigos e de amor eu roubarei. Toda noite acenderei um, e como se fosse um barco azul, navegarei, navegarei. Esse poemazinho é de Rosiana Murray. Gostaram dele? Legal, né? E você, criança do 2º ano, o que você quer ser quando crescer? Você já pensou nisso? Você já projetou o seu futuro? Você já criou os seus planos? Ah, você já sonhou? Então, será que você vai ser um médico? Quem quer ser professor? Levanta a mão. Ah, professor. Quem quer ser professor? Professor é uma profissão boa, minha gente. É cansativo, mas é tão gratificante. É ótimo. Astronauta, quem quer viajar entre as estrelas? Juiz, advogado, jogador de futebol. E aí, qual é o seu sonho? Um desafio aqui para vocês. Vamos montar a nossa linha do tempo? Vamos lá? A gente montou na aula passada a árvore genealógica, não foi? Pronto. Hoje nós vamos montar a nossa linha do tempo. Olha aí, pega teu caderno, desenha aqui como tá aqui, ó, na imagem, tá certo? Coloca uma linhazinha, faz um quadrinho, 4 quadrinhos,
tá bom? Para você desenhar a sua linha do tempo. No primeiro quadrinho você vai desenhar como na barriga da sua mãe. Desenha sua mamãe grávida de você, certo? No segundo quadrinho, quando você era bebê. E aí? Pega aí as fotografias que você tem aí na sua casa e desenha quando você era bebê. Vai ser bem legal. Depois você vai fazer um desenho de quando você tinha 2 anos. Será que sua mãe ou seu pai lembra de algum fato importante que marcou seus 2 aninhos? Ah, nasceu um dente. Ah, começou a andar. Então, ó, faz esse desenho desse fato bem marcante aqui, de quando você tinha 2 anos. E você vai fazer um desenho de você hoje. Como é que você está hoje? Uma imagem sua, o seu autorretrato. Esse é o seu desafio de hoje, certo? Vamos para a revisão da nossa aula. O que foi que a gente viu hoje aqui na nossa aula? A gente viu a linha do tempo, tema de nossa aula. A linha do tempo é um desenho cronológico de fatos que acontecem na nossa vida ou em um processo. É a linha do tempo. O tempo passado, presente, futuro. Para eu criar a minha linha do tempo, eu tenho que saber o meu passado, o presente e projetar o futuro. Interpretando a tirinha, vocês lembram da Supervó? Do menino que já tinha decidido o que ia ser quando crescer? Ia ser que nem igualzinho ao Guga, o jogador de tênis. Pronto. Lembra da tirinha? Ele projetou o futuro dele, ele projetou os sonhos dele. E a avó disse logo que ele ia fazer no presente, né? Ah, mas agora você vai estudar português e matemática. Lembra da tirinha? Legal, né? O tempo muda. Nós vimos a imagem da Avenida Mariana Malha no passado e no presente. A gente viu aqui, a gente viu o avanço da tecnologia através do telefone celular. A gente viu como foi que ele mudou com o tempo, não é isso? Vimos a história do astronauta, que é um menino, né? Que ele sonha em ser astronauta quando crescer. E aí veio a pergunta para você: o que você quer ser quando crescer? E por fim, o nosso desafio, que foi para você montar a sua linha do tempo. Não esquece, tá? Pega teu caderno e faz aí a linha do tempo, bem bonito, deixa bem colorido. Beleza? Vamos agora para a hora da história. Quem quer acompanhar uma história super legal comigo? Vamos lá comigo? Olha só, e aproveitando que essa semana nós tivemos uma comemoração super legal, que foi o Dia Nacional do Livro Infantil. E em comemoração, nós vamos ter uma hora da história super bacana. Então, ó, me acompanha nessa história super legal. A história de hoje é de Ruth Rocha, De Hora em Hora. Vamos ver a capa desse livro. Foca aí na capa desse livro para os alunos verem. De Ruth Rocha, De Hora em Hora. Vamos lá ver o que essa historinha conta. Seguindo. Eita, um menino indo embora. O que será que essa história vai contar pra gente? Marcelo vivia perguntando: mamãe, o que é banda passar? Banda passar? Sei não, menino. Onde é que você viu isso? Tem uma música que diz assim: pra ver a banda passar. Não é banda passar, Marcelo, é banda passar. Pra ver a banda passar. Banda de música, Marcelo. Ah, olha aí, Marcelo. Marcelo é o nome desse menininho, ó, curioso, que vive perguntando um monte de coisa à mãe dele. No outro dia, lá vinha o Marcelo. Pai, sinal tem pelo? O pai de Marcelo não entendia. Que sinal, menino? Não estou entendendo. Sinal, pai. De pelo sinal da Santa Cruz. O pai de Marcelo suspirava e tentava explicar. Não, Marcelo, não é pelo, é pelo.
Um dia, Marcelo perguntou: o que é Veazoara? Mãe, Veazora? Marcelo, sei lá. A Gabriela ainda agorinha disse que ia Veazora. Não, Marcelo, não é ver as horas, é ver as horas. Que horas são? Que horas são do dia? Aí Marcelo sempre ficava se perguntando e ele ficava indagando, né? Poxa, eu entendo tudo errado. Vamos lá. E como é que a gente faz isso? Bem, Marcelo, para isso a gente usa o relógio. E como é que a gente vê as horas no relógio? Dona Laura respirou, né? E explicou. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro, como é que é? Não atrapalhe, Marcelo, senão não acabo nunca. Um segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota no piano. Tum, por exemplo. Para estalar os dedos, para dar um passo, para piscar o olho. Agora, 60 segundos fazem 1 minuto. É o tempo que você leva para piscar o olho 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos. Já sei, disse Marcelo. É o tempo que leva para o sorvete acabar. Ele sempre acaba num minuto. Dona Laura suspirou e continuou. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho? Entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, Marcelo disse. Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer o almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao número seguinte. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Eu sei, disse Marcelo, e também chama de dia as horas em que está claro, as horas que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme de noite. Você, por exemplo, quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. Prim! Que é isso, Marcelo? Prim! É o despertador que toca às 7 horas. Não está certo? Está certo, sim. Às 7 horas, prim! Toca o despertador. Você levanta, vai se lavar, toma café, veste sua roupa, pega seus livros e eu saio correndo para a escola, que já estou atrasado. E lá vai Marcelo correndo para a escola porque ele está atrasado. Olha aí. E aí, Prim? De novo? Prim de novo, Marcelo.
É às 8 em ponto. Prim! Toca o sinal para eu entrar na escola. Das 8 às 9 horas, a gente estuda matemática. Das 9 às 10, a gente estuda português. E às 10 horas, em ponto... Já sei, Marcelo. Prim! É isso mesmo. Toca o sinal para o recreio. Marcelo continuou. Às 11 horas é a aula de história ou, se não, de geografia. Às 12 horas, eu nunca ouvi ninguém dizer 12 horas. A gente diz meio-dia, não diz? Diz sim, Marcelo. Meio-dia é a mesma coisa que 12 horas, respondeu Dona Laura. E meia-noite é a mesma coisa que 12 horas da noite. Ao meio-dia, a gente sai da escola. Olha aí, Marcelo dando tchau aos colegas, porque já é meio-dia. Olha lá o relógio marcando meio-dia. Os dois ponteiros no número 12, ó. Tá vendo? A 1 hora a gente almoça. Às 2 horas eu começo a estudar. Às 3 horas eu descanso um pouco. Às 4 horas eu tomo o meu lanchinho. Olha a hora do lanche. Às 5 horas eu vou brincar com os meus amigos. Às 6 horas eu tomo aquele banho. Às 7 horas eu janto. Ai, que comida deliciosa! Às 8 horas a gente conversa. Você ou o papai conta histórias para mim. E às 9 horas, cama, porque amanhã você tem aula. E já sei, às 7 horas o despertador faz prim. E aí, você gostou da história? Foi legal? Foi massa, não é? E o que é? Agora eu quero saber algumas coisas que você, tá bom? Presta atenção. Eu quero saber primeiro, vamos relembrar algumas coisas. Qual o título e o autor do livro? Você lembra qual era o nome da história? Você lembra quem era a pessoa que produziu essa história? Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Se você disse De Hora em Hora, é o título da história, de Ruth Rocha, que é a autora, você, ó, acertou. E o que é que essa historinha contou pra gente, pessoal? Contou a vida de Marcelo de hora em hora. Primeiro começou Marcelo indagando algumas perguntas bem engraçadas, não foi? E depois a mãe dele começou a explicar sobre o que eram as horas, os segundos, os minutos. Foi bem legal, não foi? Então, Marcelo aprendeu como o tempo passa dentro do relógio. E você? Sabe ver o relógio? Você sabe ver as horas no seu relógio, no relógio aí da sua casa? Calma, acredito que na aula de matemática você vai aprender. Vamos lá. E vou lançar um desafio para você. Que tal você criar a sua rotina aí dentro da sua casa? Marcelo tem a rotina dele lá, não é? Tem hora de acordar, tem hora de ir para a escola, tem hora de dormir, tem hora de jantar, de almoçar, tem hora para tudo. É ou não é? Então, que tal você fazer a sua rotina? Hora que acorda, hora que estuda, a hora que você para assistir aqui, ó, a aula na TV aqui. Qual é a hora? Hora que brinca. Toda criança tem que brincar. Tem que usar o quê? A imaginação. É para estar no celular direto? Não. O celular a gente pega, faz uma pesquisazinha, mas é importante brincar. Usar a imaginação. E que mais? Hora que almoça, que janta. A melhor hora
Não é verdade? Hora de comer aquela comida bem gostosinha que a mãe faz pra gente, não é? Hora que vai dormir. Então, que tal você fazer a sua rotina? Coloca lá os horáriozinhos, o que você faz do lado e tenta seguir aquela rotina todo dia. É importante que você tenha a sua rotina, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa Hora da História de hoje. Espero que vocês tenham gostado e beijos para vocês. Se cuidem!